A Bíblia descreve que todas as vezes que se haviam guerras, e as pessoas que ganhavam as guerras, elas tinham direito dos despojos, ou seja, dos pertences do grupo que perdeu, vamos falar assim. E nesse caso não foi muito uma guerra, foi vamos dizer assim, um poderio, eles se apossaram, eles escravizaram. Os judeus, eles não tiveram direito à luta, entendeu? Eles foram escravizados, não foi uma guerra que eles perderam. Eles foram escravizados. E então, logo ali, depois que tudo isso aconteceu, o rei do Egito, ele decidiu matar todos os meninos primogênitos, os meninos, na verdade, que não é os primogênitos, não, são os meninos, dos judeus, para que adiante não tivesse mais a linhagem dos judeus. Então, por isso, meninos, né? Porque daí acabou menino, acabou. Na visão dele é isso, né? Acabou os meninos, acabou a descendência dos judeus. Então, espera aí só um pouquinho, gente, senão eu grito. Mas, por intervenção de Deus, Moisés se livrou da morte. Porque, como a gente conhece a história, Moisés foi colocado num cesto. Esse cesto desceu pela correnteza até onde a filha de Faraó estava tomando banho, e ela viu, e ela recolheu o cesto, e ela decidiu cuidar dele como filho. Ela não era mãe naquela época, não estava amamentando, vamos dizer assim, né? Não estava. Então, ela pediu para que fosse atrás de alguma mãe que estivesse amamentando. No caso, pegaram a própria mãe de Moisés para alimentar ele. E a Bíblia ainda descreve que ela recebeu para isso. Então, o rei ainda desembolsou dinheiro para ser alimentado daquele que ia salvar o povo de lá. Amém? Mas isso a gente pode ver que já se começa citando aqui um milagre na Bíblia. Porque, gente, vamos falar, humanamente, né? Se a gente for analisar humanamente, que neném que é colocado num cesto e não afunda o cesto, neném não afoga, não acontece nada com ele. Lá fala que era da correnteza. Como é que foi parar justamente no lugar que a mulher estava tomando banho? Né? Porque a Bíblia não descreve que ela viu aonde elas estavam se banhando e aí colocou o cesto lá. Descreve que a irmã foi acompanhando o cesto. Ou seja, se ela foi acompanhando, ele deve ter descido um bom tanto, né? Até que ela viu com que ele tivesse sido recolhido pela filha de Faraó. Então, quando Moisés chegou aos 40 anos, a Bíblia fala que aos 40 anos, ele escolheu pela fé recusar aquela mordomia que ele vivia e ser maltratado junto com o povo judeu, porque ele tinha entendido que ele não fazia parte do povo egípcio. Ele foi criado. E aí a gente começa a compreender o quê? Naquela época, os egípcios eles eram muito avançados em questão de conhecimento, em questão de estudo, de ensino, cultura. Eles eram avançados. Então, se a gente for começar a refletir nesse sentido, Moisés ele teve um ensino melhor do que ele teria se ele tivesse ficado como prisioneiro, como escravo. Então, até nisso, Deus estava cuidando de toda a situação. E aí Deus cuidou de todo o processo de criação de Moisés, enfim. E aí aconteceu aquela situação que ele viu lá os dois judeus brigando, e um matou o outro, e ele foi lá e matou, né? Ele foi lá e matou o soldado egípcio. Matou o soldado egípcio. Brigando, não. O soldado que estava brigando com o judeu. E ele matou, e aí ele saiu fugido. Porque a Bíblia descreve que os judeus não aceitavam ele como judeu pelo fato dele ter sido criado no Egito. Então, eles olhavam para ele e igualavam ele como sendo egípcio. Até porque era, né? Ele cresceu como príncipe do Egito. Então, se você for analisar, tem uma lógica. E ele saiu fugido de lá por conta de que ele sabia que Faraó queria matar ele por conta de ele ter matado o soldado.
E nessa fuga, ele chegou até em Midian, onde tinha um poço, que ele viu 7 irmãs tentando dar água para o gado delas lá. E nesse momento, tinha uns pastores que não estavam deixando as pastoras, vamos falar assim, né, as 7 filhas de Jetro, dar água para os bichinhos, que eu esqueci como que fala, não é gado, gente, mas para o rebanho, sumiu a palavra, para o rebanho. E então, vamos colocar assim, nesse momento, ele conheceu Jetro, e Jetro, ele ficou agradecido pelo ato dele ter salvo, né, as filhas dele ter ajudado, dele ter dado água, e enfim, todas essas coisas. Porque, na verdade, ele precisou de uma valentia, se você for para pensar. Porque era mais de um. Ele estava sozinho. E quando ele chegou naquele poço, que ele viu aquelas mulheres, eles indo para cima das mulheres, ele não pensou em, eu sou sozinho aqui, vai dar ruim para mim. Ele só foi e ajudou elas. Então, Jetro, quando ele ficou sabendo disso, ele ficou, sentiu agradecido. E aí, ele entregou a filha dele, chamada Zípora. E depois que ali conta a história, que daí ele ficou ali, ajudou, e ele tinha muito carinho pelo sogro, porque a Bíblia descreve depois que ele se aconselhava muito com ele. E depois passou mais 40 anos. Ele sendo ali, se você for pensar, se a gente for analisar a Bíblia, ele ainda continuava sendo preparado. Porque quando ele saiu do Egito, que ele não estava sendo aceito pelos judeus, ele saiu de lá com a personalidade que foi lançada sobre ele, que foi criada nele, de um egípcio, né? Então, ele saiu de lá com a soberba, ele saiu de lá com, vamos dizer assim, orgulhoso e imaturo, né? Porque é o ponto de, quando ele identificou uma coisa de errada, o que ele fez? Ele foi lá e matou. Então, ele não tinha uma maturidade. E ali ele foi sendo preparado por Deus, para que quando ele voltasse para Egito, no tempo certo de Deus, além dos judeus o aceitarem como sendo seu libertador, ele já estava maduro. A Bíblia descreve que ele voltou um homem manso, que ele voltou um homem que tinha uma sabedoria no falar, sabe? Ele não voltou arrogante. Quando a gente ouve, às vezes, quando a gente ouve, não, quando a gente lê, quando ouve também, quando a gente lê, às vezes que ele foi falar com o faraó, em nenhum momento ele falou, olha, meu Deus tem poder, ele vai te matar se você não fizer isso. Você não está acreditando? Você vai ver a fúria do meu Deus caindo sobre você. Em nenhum momento ele só falava, volte seu coração, liberte meu povo. Ele tinha uma sabedoria para ir falar, ele tinha uma mansidão no coração. Mas foi Deus que endureceu o coração de Faraó, né? A Bíblia descreve que foi Deus que endureceu o coração dele. Por quê? Porque Faraó, ele não acreditava na existência de Deus. Ele não dava crédito. A Bíblia descreve que não dava crédito para Jeová. E Jeová, quando você procura saber qual a tradução, diz que é o Senhor da nossa provisão. Então, os judeus eles se relacionavam ao nosso Senhor como Jeová, porque eles entendiam que ele era o Deus da provisão. Mas o faraó, né, o líder ali, o rei, ele não dava crédito. Até porque, se a gente for analisar, eu acho que ele pensava assim, se eles tivessem mesmo um Deus que pudesse fazer algo, como eu ia conseguir manter eles por tanto tempo prisioneiro debaixo do meu poder? Então, é como se ele se sentisse que ele fosse um Deus. E quando ele chama lá os caras dele, lá, os feiticeiros dele lá, para tentar fazer as mesmas coisas que Deus faz, ele se sentia igualado. Quando um conseguia explicar a teoria do milagre que Deus tinha feito,
ele se sentia que não existe. Por ele estar com o coração incrédulo, e para Deus mostrar e provar quem ele era, ele endureceu o coração de Faraó. Porque daí todo o povo conseguiu contemplar os milagres que aconteceram através da vida de Moisés. Através da vida, porque quem fez os milagres foram Deus. Então, no versículo 3, deixa eu abrir aqui. Que eu já estou lá para frente, gente. No capítulo 3, no versículo 4 ao 7, diz assim: o Senhor viu que se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus, seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Não vou ler tudo, não. Aqui quer dizer o quê? Que a Bíblia aqui descreve que o próprio Deus apareceu para direcionar Moisés em como ele iria resgatar e levar o povo à salvação. Tirar o povo do jugo que eles estavam vivendo, da prisão que eles estavam vivendo. E foi então assim que Moisés foi direcionado para salvar Israel, através da sarça, que fala que saía fogo e ela não se queimava. Sarça é uma árvorezinha, vamos dizer assim, um arbusto, alguma coisa assim nesse sentido. E ela folha verde, então ela estava pegando fogo e elas não se queimavam. Mas é só Deus mesmo. Que hoje em dia, se você tentar colocar fogo numa folha verde, não pega. A não ser que tiver encharcada de querosene, de não sei o quê. E eu nem sei se assim pega, porque eu não entendo. Então, quando a gente vê aqui, do capítulo 5 até o 11, fala desse processo de quando a saída foi todas as vezes impedida. Fala das pragas, fala do coração endurecido, enfim. Essa passagem, na verdade, ela conta esse duelo entre Moisés e Faraó. Mas, na verdade, quando a gente começa a ver, é uma luta para mostrar que Deus, né, no caso que ele é aqui citado como Jeová, é o único Deus verdadeiro. É para mostrar o poder que ele tem, a influência que ele tem e o que ele pode realizar. Porque quando a gente olha para uma situação que a gente sabe que não tem como acontecer, materialmente, fisicamente falando, a gente pode contemplar que é milagre de Deus. Meio distorcido do que é milagre. Porque se eu já confio em Deus, se eu já acredito em Deus, eu só vou receber um milagre quando eu percebo que a minha fé está sendo colocada à prova. Por quê? Porque se eu acredito e eu confio, por que Deus tem que ficar mandando milagre toda vez na vida do crente? Ele dá outras coisas, ele dá bênçãos, é diferente. Ele dá livramento, ele dá uma cura, ele dá... Mas não é relacionado assim ao sentido milagre, de materializar algo, da gente ter que... né, nossa, eu queria ver um braço crescendo, eu queria ver um nariz crescendo onde não tem. Eu queria ver a pessoa que anda de cadeira de roda... Eu também quero ver essas coisas. Mas qual o motivo de eu querer ver? Porque Deus, ele só vai começar a fazer isso quando tiver pessoas aqui dentro que precisam ver esses milagres acontecendo. A partir do momento que as pessoas que estão aqui dentro, elas já vivem essa vida com Deus e não traz mais ninguém novo para se converter, qual a necessidade de ficar acontecendo constantemente milagres? Enfim, então voltando aqui. Então, nesse sentido, em geral aqui na Bíblia, quando a gente começa a falar a respeito disso, de milagres, a gente vai se deparar com 3 grupos que aconteceu relacionado a milagres. O primeiro homem que realizou milagre nesse feitio através de Deus foi Moisés, que é aonde vem através das pragas do Egito.
Depois vem os milagres feitos por Elias e Eliseu. E depois vem os milagres realizados por Jesus e seus apóstolos. Esses são milagres, vamos falar assim, relacionados a pessoas individual, que aconteceu com pessoa de um jeito individual. Quando a gente começa a ler na Bíblia relacionado a milagres fora desses 3 casos, dessas 3 citações que eu disse, geralmente é milagre em grupo, né? É um grupo de pessoas que estava acontecendo uma coisa ali, e veio, e uma multidão viu, e coisa e tal. Mas, em específico, em individual, primeiro foi com Moisés, depois com Elias e Eliseu, e depois, no Novo Testamento, também com Jesus e seus apóstolos. Amém? E todas as vezes foi para isso que eu falei, né? Para que Deus pudesse comprovar a capacidade que Ele tem. Qual é o poder que Ele tem? Porque tem coisa que a gente só acredita vendo mesmo. Porque a gente sabe que humanamente não dá para acontecer. E a nossa visão, ela muda quando a gente vê, quando a gente passa por por essa comprovação desses milagres. Mas não foram só essas pessoas que realizaram milagres, viu, gente? Só para a gente esclarecer. Não foram só eles que realizaram milagres através de Deus. Que os milagres são através de Deus. Mas a maioria foram em grupos. As pragas que começa a citar aqui serviram para mostrar que Deus ele fazia uma diferença entre os vasos da ira e os vasos da misericórdia. Essa comparação eu achei super interessante, porque, na verdade, a Bíblia cita essa separação como se fosse, vamos dizer assim, quando a gente separa alguma coisa assim em vaso, a gente sabe que tem algo guardado dentro desse vaso e algo guardado dentro desse vaso. E quando a gente faz essa separação, a gente consegue ver que Deus ele foi glorificado pelo seu poder, pela sua justiça, quando ele, nos vasos da ira que fala a respeito dos egípcios e do faraó, quando ele mostrou para eles quem ele era, o poder que ele tinha, né? E ele foi glorificado na sua graça e na sua glória nos vasos de misericórdia, que era o povo dele, que era de Israel. Por todas as vezes que ele teve misericórdia de Israel. E olha, gente, não foi pouco, não. Porque o povo de Deus, vamos falar a verdade. Eu acho que até nos dias de hoje, Deus ele olha para o povo dele e fala assim, não tem como ele falar, meu Deus, né? Porque aí ele... Mas eu acho que ele olha... A gente olha e fala, meu Deus. Ele não dá. Mas eu acho que ele olha e fala assim, olha, eu preciso criar um negócio que se chama A Minha Misericórdia se renova toda manhã, porque se ela não se renovar toda manhã, não tem salvação, não. Então, ele consegue ser glorificado através do povo dele, pela misericórdia que ele tem com o povo dele, por todas as vezes que ele libertou, por todas as vezes que ele teve compaixão, e por todas as vezes que ele teve que perdoar o povo dele. E depois a gente vai para a saída realizada, que está lá entre o capítulo 12 e o 18, que fala a respeito da Páscoa. E eu fiz eu trouxe aqui, por isso que ficou bem grande, viu, gente? Uma comparação da Páscoa que está sendo citada aqui em Êxodo com a Páscoa que é citada por Paulo em 1 Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então eu trouxe essa comparação do cordeiro, de como que tinha que preparar o cordeiro, pascal e todas essas coisas, com Cristo sendo crucificado na cruz. Porque quando a gente fala de Páscoa, na verdade, aqui em Êxodo é exatamente isso. Como que eu posso dizer? É uma demonstração, vamos dizer, sabe? De um jeito assim, como se fosse o espiritual acontecendo por trás disso. Então, quando Deus começa a mostrar como que tem que fazer
como que tem que cuidar do animal, a escolha do animal. Você vai fazendo a ligação do que acontece, de como Jesus foi também feito. O caso de Jesus, né? De como aconteceu aqui na Terra. E aí você fala assim, gente, não é coincidência, é lógica. Deus ele já foi mostrando. Então, quando você estuda em um lugar e estuda depois lá na frente no Novo Testamento, elas se ligam, elas têm a ver. E eu quis trazer para vocês nesse meio de comparação. Então, a Páscoa, principalmente aqui no início, no capítulo 12, elas nos mostra o que Deus fez para salvar seus escolhidos através do sacrifício. Aqui está falando através do sacrifício do Cordeiro. Dessa separação de como ia ser comemorada a Páscoa. Mas, na verdade, é do sacrifício de Jesus, aquele que se entregou para nos salvar. Então, o Cordeiro Pascal, ele sempre está dito o singular. Todas as vezes que você vai ler aqui, ó, é um cabrito, é um cordeiro, tem que ser assim, o cordeiro. Ele não está em plural. Não está dizendo assim, olha, quando vocês forem separar os cordeiros, porque poderia dizer, né? Já que estava falando para um povo. Mas não, aqui está citando um singular, que já começa nos mostrando que aqui fala, se referindo ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está lá em João, capítulo 1, versículo 29. Então, aqui fala, o Cordeiro Pascal, ele era manso, submisso e inocente. Da mesma maneira como Jesus se entregou para ser o sacrifício vivo pelos nossos pecados. Ele era manso, humilde, submisso e inocente. Ele não tinha pecado. E ele foi entregue assim. O cordeiro, ele tinha que ser sem mácula, sem mancha, sem defeito. Jesus nasceu através de uma virgem, ou seja, sem a natureza do pecado. Ele não veio de uma geração de um ato de pecado, vamos dizer assim, porque se a gente for parar para pensar, como ela não era casada e ela tivesse aparecido grávida do ato, era pecado. Então não foi assim, entendeu? Ele veio de uma virgem sem mancha, sem erro, sem nada de pecado. Jesus eu me perdi. Através de uma virgem. O cordeiro, ele tinha que ser um macho de 1 ano. Quando você começa a estudar a vida de um cordeiro, o tempo, quando ele faz 1 ano, ele está no auge da força dele. Se a gente for olhar assim, a gente pensa, 1 ano é um cordeiro neném, mas na verdade é diferente, né? A contagem deles, de animal para gente. Então, ele está no auge da natureza, do vigor, vamos dizer assim, da energia. E quando a gente começa a pesquisar, Jesus, ele morreu na força de vida que ele tinha. Bem quando estava no auge também a força de vida, da energia que ele tinha. O cordeiro, ele foi tomado do rebanho. Então, ou seja, ele foi lá e ele foi retirado do rebanho para ser separado, para ser sacrificado. Jesus, ele se fez carne por nós, ele foi tomado também para ser entregue na cruz, para ser crucificado por nós. O cordeiro, ele foi separado. Essa parte é a parte que eu achei mais interessante, porque aqui quando você começa a ler, Deus ele instruiu o povo a separar o cordeiro 4 dias antes do dia de Páscoa, para que pudesse examinar, para que pudesse ver se ele não tinha nada, para que pudesse ver se ele era puro mesmo. Então, assim, 4 dias antes, só para poder ficar examinando se o cordeiro estava tudo ok. E quando a gente começa a ler, lá em João, capítulo 12, logo no começo do início desse capítulo, diz que Jesus ele cumpriu isso na pele. Ele ficou 4 dias em Jerusalém para ser examinado pelo mundo, pelo povo, para ver se ele tinha algo que pudesse ser incriminado. Só que lá diz que não encontraram nele
pecado nenhum, ou seja, não encontraram nada nele que pudesse condenar. Mas mesmo assim, né, ele foi crucificado, mesmo assim não resolveu. Mas é interessante essa comparação, que ele ficou 4 dias ali também para ser examinado, da mesma maneira que tinha que ser separado 4 dias antes do cordeiro para ser examinado. Aí a gente entra naquela marcação, sabe? De quando ferisse, de quando matasse o cordeiro, que tinha que colocar o sangue na bacia para poder passar nas ombreiras. Essa parte também é interessante. O sangue do cordeiro ele foi passado nas ombreiras da porta, na verga e no limiar da porta. Jesus teve sangue, ele sangrou na cabeça por conta da coroa de espinho, que significa a verga, entendeu? Da porta. Ele teve sangue nas mãos, por conta de como as mãos ficaram estendidas de um lado para o outro, que foi onde teve sangue nas portas, que fala das ombreiras, que foi onde foi os cravos. E nos pés, que é onde também ele recebeu os cravos, aonde fala no limiar, no chão. Então, exatamente o lugar que passaram o sangue foi onde Jesus sangrou por nós. Então, tudo isso são marcas de uma Páscoa, de como se preparar e de como Jesus ele foi a nossa Páscoa, de como ele se entregou como, né, esse Cordeiro Santo, sem mancha, sem erro, sem pecado, e o jeito que ele morreu. Aí depois a gente começa falando do sofrimento do cordeiro, porque, na verdade, a Páscoa ela é chamada, tipo, o sacrifício da Páscoa do Senhor. Então, quando a gente identifica a Páscoa, a gente pensa no quê? O mundo pensa no coelho, com os ovos de chocolate. Não tem nenhuma lógica, porque o coelho nem bota ovo. Mas as coisas do mundo dá para explicar como é que é. Mas quando fala de Páscoa para o mundo, fala do quê? O ovo, que eles falam o ovo da Páscoa. Mas quando a gente se remete à Páscoa, eu tenho certeza que você também lembra da Paixão de Cristo. Que é, gente, até hoje, olha, eu não consigo assistir de ficar olhando assim, igual qualquer filme que a gente assiste, que a gente fica. Às vezes a gente vai assistir filme que vê um matando o outro e corta e cai braço e cai orelha, que é feio, feio. Mas quando eu vou assistir o filme A Paixão de Cristo, que eu vejo na hora que está fazendo aquilo lá, a chicotada, na hora que fura, na hora que bate, que puxa, que os barulhos do filme chegam a encravar na gente, né? Que faz na carne, aquele sangue. Eu não dou conta. Então, quando a gente começa a ver nesse sentido, a gente dói. Então, o cordeiro ele nasceu pelo ele morreu pelo derramamento do sangue dele, né? Até a última gota. Estou falando aqui no sentido de Jesus. Até a última gota. E quando a gente vê lá no sentido da Páscoa, do Cordeiro Pascal, a gente vê que o Cordeiro ele foi assado no fogo. Ele não teve outro sentido, ele foi assado. Até para não ter essa questão, teve que vazar tudo. E Jesus, ele sofreu na cruz, a ira de Deus, pelo castigo que nós merecíamos ter, por nos salvar. Então, ele se fez, né, como carne, ele se entregou, mesmo ele não tendo pecado. O cordeiro de Pascal, ele não foi cozido em água. E quando a gente vê lá em João, Jesus disse: tenho sede. E aí é que é interessante, porque assim, quando a gente olha para a Bíblia, ele diz que ele é a água da fonte da vida. E que se a gente for até ele, a gente nunca mais vai ter sede, né? Mas ele reclamou que ele teve sede. Nenhum osso do cordeiro foi quebrado. Jesus, quando você lê, ele foi machucado, ele foi ferido, e a Bíblia descreve também que os ossos dele foram desconjuntados, ou seja, foram soltos.
por conta de como ele esticou. Mas ele não teve nenhum osso quebrado. Nenhum osso dele foi quebrado. Então, da mesma maneira, aconteceu assim também com o Cordeiro Pascal. Nada do Cordeiro foi deixado até amanhã. Quando a gente começa a ler, a Bíblia descreve que o que sobrar é para jogar, é para queimar, mas não é para deixar para outro dia. E a crucificação, ela durou durante a noite inteira, mas não foi até o outro dia. Então, quando a gente começa a ver, tudo da Páscoa se cumpriu numa noite só. E aí a gente começa a entender que o comer da Páscoa mostra de uma maneira simbolicamente que nós somos salvos pela fé. Porque se não fosse pela fé, queridos, a gente estava vivendo uma vida de pecado imensa. Mas sem ter a consciência disso. Mas quando a gente entende que o sacrifício que ele fez foi por nós, foi pelo nosso pecado, a gente consegue identificar que é de uma maneira simbólica, de lembrar de tudo que ele passou, de tudo que ele sofreu, de que foi por mim, de que foi por você, que às vezes a gente vai olhar e a gente vai falar assim, nossa, eu não merecia tudo isso, e realmente a gente não merecia, porque se a gente for analisar a nossa vida hoje, tem tanta coisa que a gente faz de errado que faz a gente desmerecer isso diariamente. Mas o interessante é que quando Deus ele olha para a nossa vida e ele fala que a misericórdia dele se renova todas as manhãs, ele não está olhando para a nossa vida de erro, ele está olhando para a nossa vida do futuro que a gente pode ter com ele. Ele sabe daquilo que a gente faz de errado, mas ele lança sobre nós a misericórdia na esperança da gente fazer o certo no dia seguinte, da gente não cair de novo na mesma coisa. Deus mandou que o povo comesse, ceasse a Páscoa com pães asmos, pão sem fermento. O fermento simboliza pecado e heresia. Todas as vezes que você vai ler a respeito de relacionado nesse sentido de fermento, simbolicamente o fermento está falando de pecado, está falando, né, de heresia, de idolatria, essas coisas. Então, quando Deus manda comer de um pão sem fermento, ele quer dizer assim, vocês vão comer do pão puro, que não tem nada que possa, vamos dizer assim, manchar. E ele mandou comer com ervas amargosas. Eu adoro a ceia da Páscoa. Quando as pessoas vêm, né, colocando para a gente lembrar com as ervas amargas. Porque a gente lembra como não é pela fé, é pelo sabor. E isso remete a gente de entender o que é que eles passaram lá. E quando nós olhamos para isso, vem aquela parte que eu falei, né? A gente lembra de Jesus crucificado, tudo, na alegria da salvação. Mas essas ervas amargosas é para a gente refletir a dor que ele sofreu por amor a nós. E aí, quando a gente morde aquele negócio amargo para encrenca, que a gente vê o sabor que a gente tinha quando ele foi entregue, é tenso. É só pela fé que dá para a gente acreditar que Jesus ama a gente mesmo. Que ele fez isso, ele foi capaz de fazer isso. E eu tenho certeza que se ele precisasse fazer de novo, ele faria outra vez. Graças a Deus que não precisa, né, tadinho? A gente não precisa crucificar Jesus 2 vezes. Mas eu tenho certeza que por amor a nós, ele faria. Então, na mesma noite que eles comeram a Páscoa, eles também começaram a viagem deles para a Terra Prometida. Eles saíram, foram libertos, sabe? Eles conquistaram a liberdade. Então, nesse momento, Deus ele santifica os primogênitos para que eles pudessem retribuir em serviço, já sendo separados, sendo filhos santificados de Deus. O Senhor ele colocou sobre eles uma coluna para guiar eles de noite e de dia, uma de fogo, para que eles pudessem olhar para a coluna e continuar andando, sendo direcionados para o caminho certo, e porque também daí iluminava, e uma de nuvem para de dia, que fizesse sombra, que eles pudessem caminhar e sendo guiados. Então, eles, em todos os momentos, eles seguiram as direções de Deus. E aí que entra a questão
para a gente poder encerrar, da travessia no Mar Vermelho. Que daí a gente conhece a história, que Moisés chegou lá, e os egípcios estavam vindo atrás, e aí ele tocou com como é que chama? O cajado, muito obrigada, sumiu aqui da mente. Com o cajado na água, e o mar se abriu, e eles atravessaram, e os egípcios morreram, porque o mar fechou. Nesse processo, essa travessia do Mar Vermelho, quando a gente começa a ler e estudar, ela simboliza o batismo, de quando a gente passa, né, que a gente aceita se batizar, mas que depois é o primeiro passo que a gente tem salvo depois da nossa redenção. Como a nossa vida vai continuar depois que a gente aceitou e recebeu a Jesus como único, suficiente Salvador. Então, simbolizando, quando a gente começa a estudar, fala disso, desse símbolo, sabe? Que a gente desce as águas, renegando tudo aquilo que a gente estava fazendo de errado, todos os nossos pecados, tudo aquilo que nos separava de Deus, de Cristo. E quando a gente emerge das águas, a gente já emerge como um novo homem, uma nova mulher, aceitando a Cristo como nosso único, suficiente Salvador, mas tendo esse processo dentro do nosso coração de redenção. E isso é muito importante da gente falar. E então ali a viagem continua. E aí eles chegaram do outro lado, e lá eles louvaram e adoraram, e fala de quando, né, Miriam, Miriam, já ia falar Miriam, é pro português, entendeu? Na nossa linguagem. Que ela dançou, e a Bíblia descreve que é tem umas que falam tamborins, tem outras que falam pandeiro, daí depende da tradução, mas com júbilo, com alegria, e aí ele começa a citar essa questão do louvor através da dança. Mas aí a viagem continua, e óbvio que não ia ser sem provação, né? Que eles iam passar um perrenguinho, mas era para ser aprovado, só que eles muitas vezes foram desaprovados, porque era povo de Deus que murmurava, que Deus tinha que perdoar, que Deus tinha que ser misericordioso. A primeira questão é que logo que eles passaram ali, que eles começaram a caminhar um tempo ali, eles já começaram a murmurar porque eles estavam cansados e não tinha água para tomar. Foram atrás de Moisés, Moisés tocou, achou o lugar para eles poderem beber água, fez o milagre ali de novo. Continuaram viajando até Elim. E aí, aquela parte de Elim foi um descanso, vamos dizer assim, sabe? Foi um oásis. No meio do deserto, ainda mais que ali é onde eles tinham esse refúgio, vamos colocar assim, para poder descansar. Daí eles partiram de Elim e chegaram no deserto de Sim, tá? Logo ali no capítulo 16, do versículo 1 ao 22. Mas aí, dessa vez, o povo já murmurou por falta de comida. Então, quando eles murmuraram por falta de comida, eles ficavam lembrando das comidas que tinha lá no Egito, que de lá era melhor, que de lá tinha isso, de lá, né, tinha aqui Deus para eles. O maná, a palavra maná, ela vem do hebraico, que significa que é isso, ou seja, isso é o que vem de Deus. Isso é a provisão de Deus. É o alimento que Deus dá. Simboliza o quê? O nosso alimento espiritual. Então, todas as vezes que a gente começa a receber um maná de Deus, nosso alimento espiritual, a gente não pode ficar remetendo naquilo que a gente tinha lá atrás. Mas quando acontecia lá atrás, mas como era antes. Não, a gente tem que se alimentar todos os dias daquilo que Deus quer alimentar no nosso espírito. Daí eles chegaram até Refidim, que ali eles começaram a reclamar de novo, pela terceira vez, de novo por falta de água, aonde o Senhor mandou Moisés ferir a rocha no Monte Horebe, no Monte Sinai. E então, nesse sentido, a gente pode identificar que a rocha significa Cristo, que é só Ele que pode saciar a nossa sede. Ele tem a água da fonte da vida eterna para nos dar. E aí, enquanto eles estavam acampados ali, eles foram atacados pelos amalequitas. Logo no capítulo 17 a gente vai ver isso. E aí vem a questão da primeira luta que eles tiveram depois que eles saíram do Egito. A primeira de algumas aí, viu? Umas partes. E é interessante que
quando a gente começa a ler ali, a gente se depara que Moisés ficava na frente com as mãos levantadas aos céus, vamos dizer assim, em oração, clamando a Deus pelas guerras, pelas lutas, para que eles pudessem sair de lá vitoriosos. Mas ali ele foi vamos dizer assim, ele foi se aconselhar com o sogro Jetro, que foi onde ele teve a resposta de Deus, que não era para ele fazer as coisas sozinho, que ele precisava da ajuda do povo dele. Porque se ele ficasse tentando carregar tudo sozinho, ele não ia dar conta, porque era muita gente. E aí foi onde teve aquela divisão dos tipos de líderes, do que ia cuidar de um tanto, do outro tanto, de um de mais, de um de menos. E assim eles foram se conduzindo. E eu vou parar por aqui, porque depois a gente vai falar, terça-feira que vem, das leis do Senhor, a qual ele entregou para Moisés, de quando ele subiu no monte e tal, que ele ouviu a voz de Deus, escreveu na pedra, essas coisas aí que a gente sabe. Essas coisas aí é ótimo, né? Essa parte. E do tabernáculo. Como o tabernáculo eu quero explicar detalhadamente a questão de tudo, do véu, da cor. Então eu quis fazer um resumo de toda essa parte para deixar só as leis do tabernáculo para terça-feira que vem. Amém? Eu gostaria que você fosse se colocando de pé nesse momento. Porque quando a gente começa a ler aqui a respeito de Êxodo, que a gente vai se deparando com essa questão. Algum bichinho me picou, gente. Que é essa questão dessa comparação, sabe? Da Páscoa relacionada a como foi colocada aqui em Êxodo. E depois lá na frente, de como Paulo cita em 1 Coríntios, de como é citado em João, que a gente vai vendo de como Jesus foi entregue na cruz, de como Jesus foi crucificado, a gente consegue ter uma compreensão melhor do que a Páscoa significa para a gente. Porque a Páscoa, ela tem um sentido, ela tem um significado. E se a gente levar esse exemplo, não esperar somente a data da Páscoa chegar, mas se a gente trazer isso para a nossa vida todos os dias, a gente vai olhar para a situação difícil e vai conseguir compreender que